No que diz respeito à oração, nós estamos sujeitos ou a influências do mundo ou ao Espírito Santo. Ou estamos sujeitos ao mundo, à carne, ou ao Espírito Santo e à palavra. Há duas frequências de energia que nos cercam. A primeira é a atmosfera das frequências negativas, as nuvens das trevas que assediam continuamente a carne. E a influência do Espírito Santo pela meditação nas Escrituras. Então as atividades espirituais estão constantemente em movimento. É necessário entendermos que precisamos de um longo tempo em oração, desenvolver o hábito de oração, para que assim as nossas emoções, a nossa carne, não venha dominar. Mas através da oração, somos transfigurados no mundo espiritual, da carne, da dimensão do mundo, das influências negativas das trevas, para andar no Espírito, cultivar as coisas espirituais da palavra. Assim, a sombra das trevas não nos cobrirá, mas andaremos escondido debaixo das asas do Onipotente. Então a oração faz com que nós venhamos captar a frequência das energias positivas da luz e nos manter firmes, como casa edificada na rocha, conforme Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7. Veja, Jesus passou 40 dias como homem natural para sair do nível carnal, mortificar a carne e entrar na glória de Deus. No Antigo Testamento, os grandes homens que Deus chamou, eles permaneciam na presença de Deus até que a carne perdesse as suas influências dominadoras. E assim, a glória de Deus, resplandecente, os purificava, a consciência, o coração, a alma e o espírito. Assim, andando no físico, eram controlados no mundo espiritual, na virtude e no poder que em nós opera. Então você precisa atravessar a dimensão natural da carne, captar as vibrações da dimensão do espírito, para assim não estar debaixo do domínio carnal. Porque Satanás controla a naturalidade do homem através dos impulsos da carne. Nos torna fraco no espírito. E assim não desenvolvemos a vida de Deus em nosso interior, mas as fraquezas carnais como enfermidades. Bem, verdade é que quando você se disponibilizar para a oração, as nuvens negativas, o poder das potestades o influenciarão para te tirar do período de oração e do lugar secreto. Sente desconforto, sente fome, sede. O inimigo vai lançar setas ou frequências que vão fazer com que você lembre que precisa dormir, que está cansado. E muitos outros afazeres. Quando você se espanta, você deixa a oração e vai dormir. E assim você dorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas e negligencia a vida de oração. Então o diabo lhe vence
Quando no reino do Espírito, ele exerce domínio negativo, lançando barreira para que você não cultive as frequências do Espírito e a virtude do céu na palavra, para assim avançar em vitória. Esses são fatores que não podem ser ignorados na vida de um homem e de uma mulher de Deus. O inimigo vai lutar para que você não tenha vida de adoração, de meditação, de oração, de louvor. Assim ele garante você em um degrau longe do reino que pode ser vivido em nossos dias e mantém você cativo no fardo, na aflição e no peso do dia a dia. Então você deve saber que quando você ora, você está de joelho buscando a presença de Deus. Há uma guerra travada para que você não permaneça lá, mas você deve permanecer lá. Desenvolver o hábito de oração para assim avançar na glória de Deus, entrar na dispensa espiritual e tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Então você precisa de um lugar secreto, onde você clama, roga ao Pai, busca a Deus, tirando todo o misticismo, para que assim seja um lugar que você considere o santo dos santos, para buscar a presença de Deus. Se você tiver dificuldade, facilite, colocando um louvor, um hino, um fundo musical, mas não saia de lá, permaneça lá. Moisés, quando subiu o monte para buscar a Deus, lá ele não tinha um hino, um fundo musical, só tinha o calor causticante do deserto, mas ele permaneceu lá, até o peso da carne cair por terra. Depois de 6 dias de oração, a nuvem baixa, a glória de Deus resplandece, e ele ouve uma voz dizendo: Moisés, entra aqui. Aí sim ele rompeu o nível da carne e entrou na dimensão espiritual. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites. A consciência natural, os impulsos carnais perderam sua força. E agora ele está na dimensão da eternidade. A oração nos leva ao encontro real, face a face com Deus. A oração acende o fogo de Deus em nosso coração. Nos leva a andar no meio do fogo, a cavalgar nas revelações da eternidade. Foi assim com os homens de Deus. Elias, Enoque, Pedro, Paulo, Ezequiel, Daniel e muitos outros homens de Deus. Encontre o lugar secreto. Viva na virtude do Espírito. Ignore o assédio da carne e avance no reino do Espírito. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Creia hoje e vença sempre. Uma ilustração interessante que podemos ter como exemplo é como se você pegasse um rádio e começasse a sintonizar as frequências do sinal sonoro. Assim é a nossa busca a Deus. Devemos permanecer lá no lugar secreto, até que as frequências espirituais sejam captadas, entronizem em nossos neurônios, nossa mente, nosso coração, e o Espírito de Deus em nosso espírito manifeste a glória. E você vai lutando em oração, avançando em oração. Isto é o que Jesus nos ensinou, o que ensinou para os seus discípulos, o que ficou para nós, para a igreja, para o homem e a mulher de Deus, que deve ter no mínimo 1 hora de oração diária por dia. Assim Jesus nos ensinou. Quando reuniu-se com Pedro, Tiago e João e disse: não podeis orar nem 1 hora comigo. Mas você precisa avançar, romper em oração até captar as frequências de Sião, o monte de Deus. Que os discípulos foram chamados de cristãos porque carregavam a resplandecente glória de Deus. E as palavras que eles anunciavam eram confirmadas nos corações pelo Espírito Santo, porque eles andavam carregados pela virtude do céu. No tempo de oração, eram preenchidos no seu espírito. E quando anunciavam as verdades, a unção de Deus fluía como rio a jorrar.
tocando as almas que os cercavam, ouvindo o Evangelho, que é poder de Deus. Creia hoje e vença sempre. Deus abençoe a todos.